Queridos amigos, queridas amigas do Núcleo Espírita da Polícia Militar, quero cumprimentar a todos aqui, especialmente aqueles que mourejam no movimento espírita nas suas diversas instituições, irmãs ao Núcleo Espírita da Polícia Militar. Saúdo e congratulo o coral, que tanto nos beneficiou e nos enriqueceu. Costumo dizer que a música tem um discurso que vai além do discurso que a gente faz aqui como expositor. Aliás, a expressão não é minha, né? Robert Schumann, o compositor alemão romântico do século XIX, dizia isso de uma forma muito mais bela do que eu, né? Que o discurso da música é um discurso não cognitivo, um discurso não racional, e que não fosse, se a música se equiparasse ao discurso verbal convencional, a música não teria tanta necessidade. Mas, pelo contrário, a música vai para além do discurso convencional e atinge áreas que a nossa exposição lógico-verbal nem sempre logra alcançar. Então, sinto-me gratificado por pegar pelo menos uma parte de vocês e me beneficiar com a vibração e com a poesia que vocês emanaram. Meus parabéns. Quero congratular e saudar também aos amigos todos da mesa, dessa instituição veneranda, essa instituição abençoada, essa instituição a qual eu conheço há alguns anos. Cumprimento aí a Cirayama, ao Sargento Norma, em nome de quem eu saúdo e cumprimento a toda a equipe de trabalhadores do Núcleo Espírita da Polícia Militar, do NEPOM. Para mim é uma grata honra, é uma imerecida satisfação fazer parte desse momento, desse banquete espiritual de vocês, dessa egrégora, em cujo momento celebra-se mais um ano de atividades incessantes dessa casa. Atividades essas que os espíritas sabemos não se limitam aos metros quadrados de uma instituição. Sabemos que um trabalho para ser desenvolvido e para prolongar por muitos anos em uma instituição tem um amparo espiritual que não consegue se manter na terra se não tem essas raízes em dimensões invisíveis aos olhos materiais. O que eu quero dizer é que o NEPOM não é aqui. Aqui é aquilo que a gente vê do NEPOM. Tem uma parte invisível que se mantém. E um trabalho que se mantém durante anos vai aumentando essa instituição na sua dimensão invisível, em que os seus trabalhadores, os seus coordenadores, os verdadeiros coordenadores, os dirigentes que arquitetam e orquestram esse serviço, se estende em uma instituição muito maior do que essa, em termos espaciais mesmo. E para a atmosfera ser preservada durante tantos anos, é porque isso é vitalizado pelos trabalhadores encarnados, sem dúvida, ao mérito dos trabalhadores encarnados, e que esse esforço é compensado pela assistência, pelo amparo, pela proteção superior, que vitaliza qualquer obra do bem que se interessa em promover o progresso. Em um livro de parábolas judaicas, um grande rabino judeu conta que em certa ocasião em Israel, o rabino Súcia, rabino e especialista na interpretação do Antigo Testamento, portanto da Bíblia hebraica, do Torá, da lei, encontrando-se no leito de morte, recebeu a visita dos seus discípulos. Nós sabemos que a tradição judaica, muito mais oral do que escrita, tentava, através da interpretação verbal, o entendimento da tradição de Moisés, especialmente dos profetas, através das discussões orais. Esse rabino ficou conhecido como homem santo. E o rabino Súcia, no entanto, no leito de morte, parecia com um semblante preocupado, algo angustiado.
E os discípulos que o visitavam periodicamente perceberam de maneira estranha e esquisita aquela ansiedade, aquela inquietação naquele homem que era um exemplo para a sua comunidade. Um homem que se dedicou ao bem ao longo da vida, um homem que conseguiu e se manteve cumprindo a lei ao longo dos anos, observador fiel da tradição mosaica, um homem que seguia os preceitos, mas também que era alguém que praticava o bem, conforme o Velho Testamento recomenda. Porque lá no Antigo Testamento já existem orientações a respeito do altruísmo, da bondade, da dignificação humana, da justiça, sadik, que na expressão do Velho Testamento, o homem justo não é apenas um homem do ordenamento jurídico. Um homem justo, na concepção judaica, é um homem santo. Aliás, Jesus mais tarde vai dizer, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Sadik. Tanto é que Deus era o quê? O justo dos justos. Aquele que era a representação da lei. Já que a lei, na tradição do judaísmo, não era apenas o código legal e civil, mas era a espiritualidade da população. Eram os códigos éticos e espirituais. Era uma coisa só. Não havia essa separação do judiciário, do religioso, do executivo, dos poderes. O civil, o judiciário e, ao mesmo tempo, o espiritual era uma coisa só. Daí, doutores da lei, que eram oficiais de justiça, eram magistrados, eram os representantes do ordenamento jurídico, eram, ao mesmo tempo, os sacerdotes do templo. Os fariseus, os doutores da lei. O rabino Súcia, no leito de morte, parecia angustiado. Alguém então abordou, teve a coragem de abordar e disse: Senhor, eu percebo que o Senhor está preocupado, mas com o quê? E ele disse: eu tenho medo da morte. Mas medo da morte? O Senhor nos ensinou tanta coisa. Enfrentou e experimentou as vicissitudes mais variadas, com resignação, sempre falou na coragem diante de encontrar Yahvé, de estar diante dos olhos do Criador, de consciência tranquila. Sim, eu não retiro nada disso. Mas qual é a vossa preocupação, Senhor? O Senhor praticou o bem, fez o bem na terra, cumpriu com a lei? Sim, disso eu não tenho dúvida. Cumpri com o meu dever, chego ao final da existência profundamente tranquilo em relação àquilo que eu vivenciei, que eu pratiquei. Rabino Súcia, nós não estamos entendendo. E o Senhor está com medo? Sim, eu estou com medo. Estou com medo porque quando eu estiver logo mais, e eu sei que eu estou morrendo, logo mais eu estarei diante do Criador, eu tenho medo de certa pergunta que o Criador pode fazer para mim. Mas que pergunta é essa? Eu não estou com receio do Criador perguntar a respeito do que eu fiz, porque eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu cumpri, eu sei o que eu realizei na terra, e disso eu não tenho dúvida. Se o Criador me perguntar a respeito das minhas obras, eu saberei responder de consciência tranquila. Mas eu tenho receio de uma questão. Que questão é essa? Eu estou tranquilo de o Criador, por exemplo, me perguntar: Rabino Súcia, por que você não cumpriu a lei igual a Moisés e não fez igual a Moisés abrindo o mar vermelho? Eu saberei responder ao Criador e vou dizer: por quê? Eu não sou Moisés. Nem conseguirei a mesma sabedoria de Salomão, porque eu não sou Salomão. Nem serei um profeta do nível de Isaías, porque eu não sou Isaías. Eu saberei responder tudo isso. Também não terei a mesma eloquência de Elias, o antigo e grande profeta da nossa tradição. Por quê? Porque eu não sou eles. O que eu tenho receio é do Criador me perguntar: Rabino Súcia, você foi você mesmo? Rabino Súcia, você conseguiu ser Rabino Súcia? Por que você não conseguiu ser você mesmo? A história é profunda, porque fala a respeito de um tema caro nosso. A verdade é que esse tema
do desenvolvimento pessoal, do amadurecimento da personalidade, em cima dessa tradição das parábolas judaicas, foi abordado no século XIX, no final do século XIX, mais tarde no século XX, pela teoria das psicanálises, de uma forma geral. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, discípulo da escola de Freud, que mais tarde se divorciou do pensamento freudiano, vai estabelecer algo que vem a concordar, que vem a calhar com essa ideia quando estabeleceu o processo de amadurecimento da personalidade na sua teoria chamada psicologia analítica. Jung vai defender a ideia de que o amadurecimento do psiquismo passa por um processo em que o indivíduo se torna ele mesmo. O que isso quer dizer? Em palavras mais simples, tornar-se si mesmo, também chamado na teoria junguiana de tornar-se self, que é o si mesmo, é o indivíduo amadurecer aquilo que ele está destinado a ser, isso é, o indivíduo se tornar aquilo que ele potencialmente já é, mas que precisa desabrochar. A teoria junguiana estabeleceu no conceito de individuação, palavra por Jung cunhada, para designar esse processo de amadurecimento no qual o indivíduo vai se descobrindo, vai, nas palavras ainda do teórico suíço, vai acessando o seu inconsciente a ponto de desvelar aquilo que está inconsciente e assimilar para a consciência. De modo que o indivíduo se torna um homem inteiro, um ser pleno. Ele irradia aquilo que ele é por dentro. Não há nenhuma diferenciação entre aquilo que ele é socialmente daquilo que ele é interiormente. Nas palavras técnicas de Jung, há uma perfeita identificação do ego com o self. Isso é, da persona social com o ser profundo que nós somos. Na teoria junguiana, esse processo de amadurecimento demora tempo. Exige um aprofundamento de autoconsciência, de amadurecimento das próprias possibilidades, a ponto de o indivíduo se individuar. Individuar significa tornar-se singular no coletivo. Significa dizer, desenvolver as próprias características sem necessariamente perdê-las do grupo e sem se dissociar do grupo. O indivíduo se tornar singular, se tornar ele mesmo no coletivo, atuando no coletivo. O indivíduo se torna integral, daí Joana de Ângeles mais tarde, na obra psicológica, psicografada por Divaldo Franco, vai chamar o homem integral. É baseado nessa ideia junguiana que vinha antes no indivíduo maduro psicologicamente, no indivíduo inteiro, como Jung falava. Esse processo de autodescoberta recebeu dos teóricos junguianos, inclusive, se não me falha a memória, da própria Nise da Silveira aqui no Brasil, a metáfora da semente dentro da qual, segundo Nise da Silveira, já existe uma árvore. A semente está programada para se tornar ela mesma. É da natureza da semente se tornar árvore. Está programada na semente mais tarde se tornar uma árvore. Ela não vai se tornar uma coisa diferente daquilo que está na sua natureza. Jung dizia que assim é também a personalidade humana. Não é o indivíduo se violentar para ser aquilo que ele não é. Não é o indivíduo radicalmente querer ser algo que não está no seu temperamento, na sua natureza. Mas ele desenvolver-se a ponto de se tornar ele mesmo. De se tornar si mesmo. Freud, antes de Jung, tinha uma certa resistência a esse olhar otimista. E essa foi uma das razões do rompimento do pai da psicanálise com seu discípulo. Porque Freud entendia no famoso texto Mal-Estar da Cultura, ou Mal-Estar da Civilização, que o indivíduo, na concepção freudiana, uma concepção profundamente materialista e pessimista, o indivíduo é um animal sexual. Na teoria freudiana, todas as manifestações humanas têm raiz na libido. A agressividade é uma dificuldade em administrar a libido. Timidez é também uma disfunção da libido e assim por diante. Na concepção, portanto, de Freud, o ser humano é um animal que busca prazer, um animal e que é domesticado pelas regras sociais. E para ele, essas regras sociais são indispensáveis para viver em civilização, mas deixam um certo mal-estar no indivíduo, que é o chamado mal-estar da repressão e do recalque. E o indivíduo moderno vive tentando administrar as neuroses que surgem desses recalques, dessas repressões. Para Freud não tinha muito jeito de sair disso. Ele tinha verdadeira ojeriza de autoconhecimento e de religião.
Ele falava que o indivíduo que fazia psicanálise poderia, através da psicanálise, se psicanalizar a ponto de ter lucidez sobre essas neuroses e administrá-las, a fim de que essas neuroses não tomem conta dele e ele vá para a guerra, ele vá apele para a violência, apele para o crime, e ao mesmo tempo ele consiga ser reprimido, mas um neurótico normal. Um neurótico que consiga se ajustar na sociedade. Ele acreditava na sua visão pessimista da religião também. Temos que dar um desconto para Freud. A religião que ele observou na época era uma religião profundamente perturbadora. Dos líderes religiosos, dos teólogos, dos sacerdotes, que eram pessoas profundamente perturbadas sexualmente e pelas suas repressões queriam reprimir os seus fiéis. Um mecanismo de projeção do seu conflito. Da ideia do inferno, do fogo eterno, que muito mais do que um sofrimento de fogo, eram as labaredas das paixões sexuais reprimidas e mal administradas, que eles projetavam nos seus fiéis. Assim eram os líderes religiosos e o mal-estar que produzia, muitas vezes, a cultura religiosa que Freud observou. Ele não teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, não teve a oportunidade de conhecer Allan Kardec, e ele observou esse fenômeno e, por isso, estabeleceu uma verdadeira barreira contra o fenômeno religioso, acreditando que, em todo o processo de religiosidade, existia uma espécie de neurose infantil. Neurose essa que a gente tem na infância, que é meio que abafada e solucionada em função do amparo que a gente sente pelas figuras parentais, mãe e pai, ou outras pessoas, que dá uma sensação de amparo. Só que quando o indivíduo entra e ingressa na vida adulta, ele entra numa sensação de desamparo, primeiro porque percebe que as figuras parentais não são infalíveis, não protegem totalmente a gente tem que dar conta da gente, tem que ser autônomo, dar autonomia, e aí na incapacidade ou na falta de uma figura que ampare, transfere para uma divindade que deve amparar o indivíduo. Na visão do pai da psicanálise, é uma espécie de sensação de desamparo que o indivíduo queria compensar através da religião. E a religião é, na verdade, a busca do ser humano por uma falta estrutural daquilo que Freud chamava de sentimento oceânico. Essa sensação de integração com o todo, que na visão pessimista dele, esse sentimento oceânico nada mais, nada menos é do que saudade que você tem do útero materno e que nunca mais você vai ter de novo. Essa era a visão dele. A sensação de falta daquela integração do bebê no período da gestação, a comida já chega pronta, digerida, de preferência, e que mais tarde você sente essa falta estrutural que você busca substituindo, ou através de substitutos que nunca preenche totalmente. Mais tarde, Lacan vai levar isso até as últimas consequências quando fala sobre o ser faltante, que nós somos seres faltantes. E Jung não via assim. Ele percebia que o indivíduo, quando tinha uma relação saudável com o fenômeno religioso, a experiência religiosa poderia produzir autoconhecimento e amadurecimento psíquico. E ele percebia que nem todas as questões do indivíduo giravam em torno de repressões do desejo, da libido, do sexo desorganizado, mas também em relação aos potenciais da criatura, em vez de reprimi-los, direcioná-los. Por isso, no final da década de 50, antes da sua morte, no século XX já, ele elaborou essa teoria, que também chama a teoria da consciência. Tomar consciência a respeito dos fenômenos inconscientes, não apenas para reprimi-los, mas para assimilá-los na consciência e direcioná-los em favor dos seus potenciais. Isso tudo, caros amigos e caras amigas, estamos falando porque antes de Jung, 1950, antes mesmo de Sigmund Freud lançar a psicanálise, agosto de 1900, Freud lança a primeira obra que funda a psicanálise, A Interpretação dos Sonhos. Antes disso, quase 50 anos antes, exatamente 43 anos antes, Allan Kardec, no centro de Paris, na Grande Ballier, na Galeria d'Orléans, Palais Royal, coração da França, na livraria de um amigo seu, a livraria de Danty, o senhor Danty, ele publica, a 18 de abril de 1857, a obra O Livro dos Espíritos, a partir da qual a doutrina espírita é apresentada ao mundo. Doutrina espírita essa que tinha um fundamento experimental, com um método, que era a prática mediúnica, mas que tinha consequências filosóficas, morais e religiosas a partir desse fenômeno, que tem a ver com quem sou eu,
de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui. A partir do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é apresentado ao mundo nas suas questões filosóficas profundas, nas suas questões mais importantes, solucionando grandes enigmas da humanidade nas suas 1019 questões da primeira obra e mais tarde as suas obras consequentes, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, que vem para, de alguma forma, elucidar aquelas questões importantes e o codificador Allan Kardec não deixou de receber dos espíritos através desse diálogo que era incessante, porque ele tinha coragem de dizer: a obra que começou com o Livro dos Espíritos não é fruto da cabeça de um homem, mesmo da cabeça do homem que foi responsável por organizar o seu material didático, ele estava falando dele. Aquele que organizou o seu material didático apenas serviu ou funcionou como um compilador. Mas as ideias, as informações, o conteúdo era dos espíritos. A ponto deles dizerem coisas que nós, ele estava dizendo dele, nós pensávamos de maneira diferente. Mas tivemos a honestidade de colocar aquilo que os espíritos diziam, contradizendo muitas vezes os nossos conceitos ou preconceitos a respeito de determinados assuntos. A partir daí, Kardec traz para nós não apenas uma ciência experimental de fenômenos espirituais, mas, sobretudo, meus amigos, uma filosofia que tenta dar conta das questões magnas do ser humano, desde a antropologia do passado até a psicologia do futuro. O Espiritismo tenta equacionar, tenta responder essas grandes questões, não deixando, portanto, de trazer para nós a ideia do autoconhecimento, por exemplo, a ideia da transformação pessoal. Diferentemente do que achavam, por exemplo, os críticos da religião, que acreditava que a religião muitas vezes queria reprimir os seus indivíduos, que queria violentar os sujeitos. Sandeiro não. E então, tentando de alguma forma reprimir o fenômeno religioso, reprimir, impor um comportamento que seria contra a própria natureza do ser humano, afinal de contas. Muitas vezes, a religião ou os religiosos tentavam impor de alguma forma comportamentos que não eram compatíveis, ou violentar consciências, violentar inclinações, violentar temperamentos. Diferentemente dessa proposta religiosa antiga, de tentar violentar sensibilidades, o Espiritismo vem propor uma outra abordagem, que é a abordagem do desenvolvimento pessoal. Quando se fala em Espiritismo sobre reforma moral, sobre mudança de comportamento, muitos pensam que é uma proposta de eu, de alguma forma, ser alguém que eu não sou, de eu me transformar em alguém que eu não sou. Essa mudança é uma mudança de superfície. É uma mudança que é caricatural. Eu não preciso, para eu ser amoroso, eu não preciso mudar o tom de voz, que é o meu tom. Tem gente que tem tom de voz mais melífluo, tem outros que têm tom de voz mais altos. Para eu ser evoluído, eu não preciso agora falar com um tom de voz que não é o tom de voz normal meu, porque isso não se sustenta. A amorosidade não está em posturas exteriores, mas em alterações de sentimento. Eu diria melhor, aperfeiçoamento de sentimentos. O Espírito Lázaro, na mensagem A Lei de Amor de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: no princípio, o espírito tem instinto. Mais avançado, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. E no ponto alto dos sentimentos está o amor. Não no sentido vulgar da palavra, mas o sol que condensa e abraça as aspirações humanas. O que significa dizer que os espíritos estão dizendo que das sensações, dos instintos vêm sensações, das sensações vêm sentimentos, uma coisa puxa a outra.
Isso não significa, portanto, que a gente deva desconsiderar os primeiros degraus, porque foram aqueles primeiros degraus que nos levaram a outros, a degraus mais elevados. Emmanuel, através de Chico Xavier, vai dizer de uma forma mais clara, vai dizer assim: nenhum instinto será destruído, mas serão transformados. Serão transformados. São degraus iniciais, mesmo aqueles das paixões mais atrasadas, que abrirão espaço para o afeto, para a dedicação. Você pega alguém maledicente, fala mal da vida alheia, não consegue se conter. Eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas assim em outros lugares, né, a gente tem. Pessoas maledicentes, que parece que têm um prazer, né, até ficam incomodadas se não estão falando mal dos outros. Ali tem um grande potencial. Um potencial de um grande comunicador. Só está direcionado para a direção errada. Mas é só uma questão de ajuste da direção. Você tem alguém que é compulsivo por sexo. É alguém que tem um grande potencial de energia para se dedicar ao bem. É só ajustar. Por que Jesus teve o discurso mais profundo sobre o amor em Maria de Madalena, com Maria de Madalena? Porque era só uma questão de ajuste. E ela se tornou o maior exemplo de renovação. Quem diz isso foi Emmanuel. Emmanuel vai dizer, a renovação dela foi maior do que a de Paulo de Tarso. Pão Nosso, Madalena, o capítulo. Foi maior do que a de Paulo de Tarso. Porque a consciência do antigo doutor da lei era pura em termos de hábitos, embora era fanatizada. Mas ela havia se prostituído. Então, o mérito dela foi bem maior. Razão pela qual a primeira pessoa que Jesus apareceu após a ressurreição foi ela. Ele escolheu aparecer a ela com uma mensagem extraordinária. Olha que ele podia aparecer à própria mãe. Ele preferiu escolher aparecer para Maria Madalena. Ali há uma mensagem importante do Evangelho. Então, é uma questão de ajuste. A pessoa é ciumenta, controla o outro. Tem um grande potencial de cuidar, de preservar, de zelar, só que está destrambelhado ainda. É uma questão só de ajuste. Dos vícios saem as virtudes também. É a parábola do joio e do trigo que Jesus conta. Quando ele diz que o Senhor chama os empregados e fala, não destruam a plantação. Deixai crescer o joio e o trigo, porque ao destruir um, há o risco de acabar com o outro. Cresce o joio e o trigo. É um símbolo. Mesmo dos nossos demônios, saem os nossos anjos. E é a partir desse material que a gente galga patamares mais elevados. Isso não é necessariamente um discurso de fazer apologia para os erros, ou para os vícios, ou para os comportamentos inadequados. Mas é porque os espíritos superiores a nós, aqueles que estão à frente, sabem, conhecem a nossa experiência. Já passaram pelas vivências e pelos espinhos que nós estamos pisando hoje. Eles conhecem. Conhecem e têm uma profunda compaixão por nós. Diferente daquele que diz assim, está precisando evoluir mais, viu? Você vai demorar uns 500 anos para chegar no meu nível, viu? Quem falar isso para você, pode perceber que está pior que você. Porque aqueles que realmente estão evoluindo, olham para a gente e dizem assim, você é igual a mim, meu filho. É só uma questão que eu caminhei um pouco mais, mas estamos na mesma luta. Porque os espíritos nobres, eles têm essa compreensão. E eles sabem que a evolução não é temporal na contagem do relógio. Você pode demorar séculos repetindo a mesma experiência. Aliás, quase sempre a gente faz isso. Deixa eu contar um segredo para vocês, para quem não sabe, não está ainda familiarizado com a literatura espírita. Quem leu as obras de Emmanuel, as obras de Ivone Pereira, as obras de Zilda Gama, os romances que falam de Filomeno de Miranda, já está um pouquinho informado. Mas quem não leu ainda, deixa eu contar uma história para vocês. Frequentemente, a maioria de nós está cometendo os mesmos erros há 500, 600, 700 anos e quase sempre com as mesmas pessoas. Então, aquelas pessoas com as quais você está, que você vive cometendo erro, é provável que você venha repetindo isso, pelo menos
pelo menos aí há meio milênio. Então, o Espiritismo vem nos dizer que nós temos um grande potencial que está em nossas mãos, que exige esforço pessoal. A evolução é uma evolução que não é temporal. Você pode ficar repetindo, mas você pode dar um salto também, como alguns fazem, e escolhendo aceleram o seu progresso. Vou contar uma informação. Para espíritas, isso pouco importa quem foi quem na reencarnação passada. Aliás, isso daí até contraproducente, às vezes gera umas picuinhas no movimento espírita, uns disse-me-disse. Mas eu só vou citar a fonte, porque é uma fonte de credibilidade, uma fonte, inclusive, publicada pela FEB, que é a obra da médium Zilda Gama, que, inclusive, era referência maior do próprio Chico Xavier, em termos de psicografia. Há uma obra dela que fala, por exemplo, que depois de algumas encarnações, Herodes o Grande, aquele que foi citado na Bíblia, que foi responsável pela morte dos inocentes, quase que 18 séculos depois, reencarna como São Vicente de Paulo. Quem imagina que você olha para São Vicente de Paulo e a vida dele, olha para Herodes, um dos maiores assassinos seriais, e você vai dizer que é o mesmo espírito. Mas os séculos transformam os ditadores mais cruéis em santos. A obra de Vicente de Paulo era especialmente em relação a crianças. Ele tinha uma obra voltada para crianças. Então, isso é refazer o destino. Isso é alterar a linha. Porque quando a gente fala em destino, no senso comum, na tradição popular, no conceito popular, o que é que a gente pensa em destino? A gente pensa o quê? Em algo programado, em algo estabelecido. Em Espiritismo, há um destino, que é um planejamento antes da gente mergulhar no corpo. Existe um planejamento, mas é um planejamento, não é uma determinação. A programação reencarnatória não é uma determinação. Quando a gente está aqui, a gente altera. Altera para o bem, altera para o mal. Às vezes melhora a nossa condição, às vezes piora. Se eu reencarno mulher e me comprometi a receber 2 espíritos na condição de filho, de repente, com o meu livre-arbítrio, eu posso optar por abortar. É uma escolha. Tem consequências? Tem, mas é uma escolha. Se eu sou homem, eu vim para ser pai de família, receber filhos, e escolho, de repente, o sacerdócio católico, a vida... É uma escolha. Se eu venho com a saúde física robusta e sou um tabagista inveterado, uma carteira de cigarro todo dia, é uma escolha. Provavelmente eu vou antecipar a minha volta para o mundo espiritual. Mas minha avó morreu com 97 anos e fumou a vida inteira. Não se baseie num exemplo só. Sua avó deve ser a reencarnação de um X-Men, de um Highlander, né? Veio com a saúde de tungstênio, alguma coisa assim, né? É uma coisa assim excepcional, tá? Mas é um exemplo que você me dá. A grande maioria, é só você pegar as estatísticas da literatura médica, a grande maioria dos tabagistas inveterados, se chegarem, porque nem chegam, mas se chegarem aos 80 anos, estão mal. Às vezes com problema respiratório, com enfisema pulmonar e com os cânceres mais variados. Então, é uma escolha. E eu acabo alterando. Né? Mas eu posso escolher também escolhas positivas que acabam prolongando minha vida aqui na Terra. Eu estou falando aqui só no âmbito da saúde, tá? Estou falando aqui até no âmbito material. São leis que não são leis só do mundo espiritual, são leis que agem no mundo terreno. As leis espirituais são leis que englobam o mundo material e o mundo espiritual. Das coisas mais materiais às coisas mais sutis. E é isso que o Espiritismo vem explicar. As leis que regem a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. As relações entre os espíritos e os homens, como diz Allan Kardec. São leis. As mais variadas. Desde comer demais, não é Deus que está castigando. Experimente. Depois daqui da palestra, você bate uns 2 pratos de feijoada para ver o que é que dá. Eu já experimentei, não deu muito certo, não. Então, são leis que estão agindo. E há ação e reação. Então, existe uma programação que a gente pode alterar. Altera para um lado, altera para o outro, a gente refaz, a gente renova.
Todas as ações negativas acabam complicando mais a nossa situação, as ações positivas melhoram a nossa situação e assim por diante. Então a gente tem o livre-arbítrio. Só que a chave desse destino aí é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não é nenhuma determinação absoluta, karma, tem que sofrer, tem que pagar, nem também uma liberdade absoluta. A gente não tem uma liberdade total. A gente tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio diz respeito a algumas escolhas que a gente tem, a capacidade de escolher na nossa esfera de ação. E esse livre-arbítrio vai gerar causas e efeitos correspondentes. Então, digamos que nessa encarnação eu passe a vida inteira prejudicando minha saúde. Farra, orgia, dormindo mal, se alimentando mal, me acabando. Provavelmente, eu vou lesar a áreas específicas de saúde de tal forma que vão ficar impressos, como diz Allan Kardec, no perispírito. E ao voltar à Terra, em próxima existência, genericamente falando, eu volto com as limitações pelo excesso de abuso. Como diz Joana de Anjos, tudo aquilo que te faz falta hoje, desperdiçaste ontem. E eu volto, muitas vezes, na carência de saúde. Então, aquilo que eu não fiz, eu faço agora. Eu tenho que ir para o médico, eu tenho que ficar sendo monitorado, examina a glicemia, bota insulina na veia, que é uma forma de eu disciplinar-me e valorizar aquilo que eu não dei valor. Mas digamos que eu seja uma pessoa que cuida da saúde, eu sou até obsessiva, alimentação macrobiótica, dieta de não sei o que lá, jejum intermitente, janela de alimentação, dieta cetogênica, low carb. Eu sou miserável da alimentação. 100%. Mas sou uma pessoa que trata mal os familiares, um déspota em casa, autoritário. Quando a funcionária lá, ou se for o caso da esposa, faz a comida e o alface não está como eu quis, o grão de bico não está temperado como eu queria, eu trato mal, eu distrato, eu humilho. Eu lesei minha saúde? Não. Eu reencarno com saúde. Eu reencarno numa próxima com saúde preservada. O meu equívoco foi na área familiar. Aí eu reencarno numa família que não me entende, que eu me sinto rejeitado, que eu me sinto excluído. Ali está um débito do passado. Agora tem gente que trata bem a família, que é um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa dedicada ao bem, etc. Mas na vida amorosa é um desastre. É um Dom Juan, no caso dos homens. Hoje tem Dona Joana também, tem as mulheres também, que saem por aí também. E não é Joana de Ângeles não, viu? E saem por aí destroçando também gente. Volta saudável, bonita ou bonito. Volta com a condição de saúde boa, com a família. Mas na vida amorosa não consegue se conectar. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles no livro Viver e Amar, chamada Karma de Solidão, que ele fala isso. Ela fala isso. Porque trazem a consciência de culpa das lesões amorosas que gerou no passado. Então consegue até parceiros sexuais. Porque parceiro sexual hoje é até por um aplicativo, né? Chega em delivery. Mas não consegue alguém com quem possa conviver e trilhar uma história juntos. Tem um drama ali do passado. Na área afetiva amorosa. Já tem gente que, na área amorosa, ok, na área familiar, ok, mas no trabalho, aí passa a perna em todo mundo, dá golpe financeiro, usa o nome de terceiros para sujar todo mundo, pega o filho de 17 anos e emancipa antes e consegue o nome do filho para empréstimo e deixar o filho já caloteado com o nome já sujo pro resto da encarnação. Reencarna, desencarna e volta à Terra com o CPF limpo. Reencarna com o CPF zerado. Que bom, né? Mas às vezes a luta e faz especialização, e faz pós-doutorado, doutorado, e faz tachichuan, lambada, e não consegue a profissão, não consegue ficar bem sucedido. Tem um drama nessa área. O que não significa aqui que eu estou dizendo para se acomodar em nada dessa área. Se é um problema de saúde, busque. Se cuidar, tratar, melhorar. Se é um problema afetivo, insista, persista. Mas o que eu estou dizendo é que tem questões que eu trago do passado e que influenciam o meu presente. E claro, o meu presente continua sendo importantíssimo para o meu futuro. A depender de como eu me comporto agora. Livre-arbítrio relativo.
Destino, também relativo, não é uma pré-determinação, mas, sobretudo, lei de causa e efeito. O grande ápice que o Espiritismo vem nos oferecer é essa evolução consciente. É esse aprimoramento consciente, porque a gente vem aprimorando ao longo dos séculos, mesmo que seja batendo cabeça. Mas crescer batendo cabeça, meus amigos, é mais difícil, né? Imagine você tá querendo aprender a tocar piano. Aprender a tocar piano sozinho, batendo cabeça ali, lendo a partitura, você consegue? Consegue. Mas é muito mais difícil do que você ter um professor, um orientador, alguém que tem experiência que pode lhe direcionar. Jesus é esse orientador. Ele chegou a dizer, até João Batista, o reino dos céus era tomado pela violência. O que é que isso quer dizer? Que até João Batista simbolizando aí os antigos profetas até ele, né? João Batista foi o último profeta antes dele. Até João Batista, a evolução era o quê? Prova e expiação. Era equívoco, erro, o indivíduo voltava sofrendo, mas ele estava propondo algo diferente. O amor que cobre a multidão de pecados. Então, se você abortou, fez abortos na juventude, faça todo o bem possível. Não precisa necessariamente você sofrer do passado. Ah, mas agora eu vou reencarnar e vou ser abortado. Esqueça isso, não tem nada a ver. Não é assim que as coisas... A lei de causa e efeito não é olho por olho, dente por dente. Faça todo o bem possível agora, porque todo o amor, todo o bem que você faz, apaga o mal que você fez. Fez bobagem? Ah, foi bobagem. Foi bobagem. Vai fazer de conta que não foi. Errei. Faça todo o bem possível. Matou alguém? Salve a vida de outra pessoa. Que você repara o erro. Feriu alguém? Cuide de outra pessoa. Ou cuide desse mesmo alguém, que você repara o erro. A lei não é punitiva. A lei é de aprendizagem. Todo o bem que você faz, compensa e vai anulando o mal que você fez. Se você tem débitos, numa linguagem bancária, é claro, você vai gerando créditos. Essa é a proposta. Para que você evolua conscientemente. Nós evoluamos conscientemente. Só para concluir, lembro-me da saga de Dona Ivone do Amaral Pereira, médium conhecida do movimento espírita. Para quem não sabe, Dona Ivone trabalhou muito e se dedicou muito a estudar o fenômeno do suicídio. A obra mais importante da sua carreira foi Memórias de um Suicida, escrita pelo escritor português Camilo Castelo Branco, que deu um tiro na cabeça, escritor português, que está lá com o pseudônimo Camilo Botelho. Essa obra é uma obra best-seller, uma obra extraordinária. O próprio Chico Xavier disse que era a maior obra do século XX, em termos de doutrina espírita, era aquela obra. E Dona Ivone se dedicou muito a estudar o fenômeno do suicídio, porque ela era uma ex-suicida. Aliás, a trajetória reencarnatória de Ivone é uma trajetória que se identifica muito com os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas falhas, né? Quem sabe da historiografia espiritual dela sabe, pelo menos a trilogia lá, Cavaleiro de Lumière, Drama da Bretanha, e Nas Oragens do Pecado, que foi o primeiro, em ordem cronológica, que ela se complicou inúmeras vezes. Em muitas ocasiões, o suicídio foi o final trágico, mais de uma vez. Então, quem leu, por exemplo, Nas Oragens do Pecado, vai vê-la se metendo numa intriga terrível. A família espiritual dela, o próprio Charles, que é o guia espiritual dela, estava lá como irmão dela, olha só, fazendo parte ali, ele evolui, ele acelera o progresso, escolhe, inclusive, optar por uma dedicação ao bem, é martirizado pela intolerância protestante, intolerância católica contra os protestantes na França, na época da Noite de São Bartolomeu, né, século XVI, e ela toma um caminho totalmente oposto, de sedução, de intriga, de assassinato, que ela é responsável, desencarna mal, volta em uma nova chance, no século seguinte. História narrada no livro Cavaleiro de Lumière. E aqueles a quem ela traiu e enganou, voltam junto dela. Charles volta como um padre da cidade, que é o seu orientador espiritual. E ela, a mesma postura sedutora,
a mesma postura leviana, e aí os dois sujeitos que ela enganou no passado voltam como irmãos de consideração, e ela fica com um, engana esse, fica com o outro, engana esse também, vai com o outro, até que pega um terceiro, se envolve com um terceiro, um amante. Acaba em tragédia, todo mundo morrendo, o primeiro morre, se suicida por causa dela, o segundo acaba sendo assassinado. Quem leu o Cavaleiro do Lumière sabe do que eu estou falando, da história. E ela acaba péssima. O pai de um dos sujeitos que foi desgraçado por ela, esse sujeito que tinha bons sentimentos, era um indivíduo cristão, dedicado ao bem, era melhor do que ela, desencarna de angústia, com a faca na mão, e fica no mundo espiritual com a faca correndo atrás dela. E se torna o grande obsessor de Ivone do Amaral Pereira. Veja que às vezes os obsessores são melhores do que a gente. E persegue ela pelo século XVIII e pelo século XIX, atrás dela. Arnaud Lumière. Por conta daquilo que ela viu, ele considerava ela filha, mas viu o que ela fez com o filho dele e se desorganizou completamente. Ela reencarna na Bretanha, na França, e ali ela tem Charles novamente como irmão mais velho. Ela agora tendo crise de mal-estar, a mediunidade já despontando, Arnaud Lumière na cola dela, já um obsessor ali, e ela novamente cai em uma situação complicada, a família organiza um noivado, naquela época as famílias organizavam, ela se interessa pelo sujeito, acaba ficando vinculada, mas aí um outro sujeito começa a seduzi-la, ela não tem interesse, mas gosta da conquista. Afinal de contas, ela acaba, nas vésperas do casamento, engravidando de outro. A coisa fica sabendo e ela se suicida grávida. Século XVIII. Quem leu Sublimação vai ver 2 contos lá, que são 2 encarnações dela. Século seguinte, ela reencarna como Nina, na Espanha. O suicida, agora reencarnado, longe da família, distante, numa família que a abandona desde cedo, e ela se torna uma prostituta espanhola. Uma prostituta da Espanha. Charles, um homem rico que passa pela situação, vê um dia ela bailando e se identifica num amor paternal e tenta ajudá-la de qualquer jeito. É uma história muito bonita, mas é a encarnação que ela sofre muito, inclusive evolui. Desencarna de uma maneira, é vítima de uma intriga, etc. Chega no mundo espiritual. Charles, ainda relativamente jovem, é um médico, um filantropo, se casa com uma pessoa, e ela no mundo espiritual, como Nina, reencarna como filha dele. Como Leila de Guzmán. A última existência dela. Só que aí ela se envolve em outros problemas. Novamente o drama afetivo, o drama amoroso. E ela acaba, no final da existência, em função de uma tragédia familiar também, ela se joga do Rio Tejo, em Portugal, e se suicida. E vai para a região do Vale dos Suicidas, que ela conheceu o Camilo Castelo Branco, lá, que foi mais tarde o autor espiritual. Padeceu horrores e reencarna em 1900 como Ivone do Amaral Pereira, que viveu uma vida sem condições materiais, tinha uma profissão muito modesta, costureira, alguns trabalhos aqui e acolá para se manter, nunca teve casa própria, sempre viveu morou de favor, na casa de irmã, de cunhado, etc., para ali, em Minas, no Rio de Janeiro, etc., com uma mediunidade extraordinária, mas com muitos sofrimentos, não tendo condição de viver a vida matrimonial. Com 15 anos ela teve até um namorado, alguém que se interessou, mas não dava certo. E Charles aparecia para ela chorando, e Charles disse: minha filha, você quer um lar, não quer? Você quer um casamento, você quer um lar? Eu também quero, e você destruiu o meu. Eu era seu pai, e eu estou aqui esperando por você. Você traz as matrizes do passado pelos erros repetidos. Só que agora você tem o espiritismo para refazer o seu destino, para refazer a sua caminhada. Eu sei que você chora, mas eu também chorei aqui. Eu choro saudades de você. Você teve mais de uma chance. E de fato ela viveu uma vida solitária, triste. Você vê as fotografias de Ivone na internet, só tem acho que uma que ela está sorrindo. A maioria. E ela diz isso em Recordações da Mediunidade, prefácio. Minha vida toda foi uma vida de dificuldades, de tristeza e de sofrimento. Nenhum dia de alegria na terra, ela chega a dizer isso. Somente quando os espíritos estavam em transe comigo é que eu sentia um bem-estar pelo serviço realizado, porque era uma ex-suicida que voltava com as marcas. Teve uma vida primorosa graças ao farol que a doutrina espírita deu a ela.
dedicada ao bem. E só para concluir, de vez por conta do horário, a história, quem leu um livrinho pequeno que ela não publicou, ela desencarnou sem publicar, e mais tarde a FEB publicou, chamada Eu e Roberto de Canaleiras, um caso de reencarnação. Quando ela tinha 70 e poucos anos de idade, o sujeito que ela machucou muito, e graças a quem ela levou à morte e acabou se suicidando, o grande afeto da vida dela, reencarna, e por incrível que pareça, Charles dizia, você não vai poder viver um amor conjugal nessa encarnação. E veja o que é o psiquismo, os dois se atraindo, ele reencarnou na Suíça, e ela conseguiu localizá-lo. Foi em desdobramento lá, ela conta isso na obra, e depois, porque ela sabia Esperanto, ela começou a se comunicar com um círculo de Esperanto na Suíça, e ele sabia Esperanto também. Os dois começaram a se comunicar. Ela diz isso na obra. Estabeleceram um diálogo. A princípio ela não reconheceu, depois ela reconheceu. Só que ela era uma mulher já de 70 e poucos anos e ele um homem de 35. Ele veio aqui no Brasil para conhecê-la. Só que quando ele veio, ela lembrou-se. Ela lembrou-se dos dramas. Charles advertiu ela e ela mandou a irmã dizer que ela não estava. Ele chegou para conhecê-la, etc. Ela disse, eu ainda fiquei vindo da janela, assim, olhando assim, aquele garotão. E aí a irmã Amália disse, infelizmente, ela fez uma viagem a Minas, tal, não está por aqui, vai demorar muito. E ele ficou um pouco entristecido, voltou. E alguns meses depois ele teve infarto e desencarnou. E apareceu para ela. E aí, mais tarde ela desencarna, né? Década de 80, 81, 82. E certa vez eu estava numa reunião de Valdo Franco, estava presente, e o Valdo Franco disse, está os dois aqui. Ela e o polonês, né? Porque a Polônia, Zamenhof, era polonês, né? Do Esperanto. Ela e o polonês, desencarnados, os grandes amores, já de mãos dadas no mundo espiritual. O Espiritismo, portanto, meus amigos, nos convida a esse refazimento do destino, através das escolhas acertadas. Mesmo que sejam escolhas, às vezes, dolorosas. Às vezes a gente cai espiritualmente sorrindo, no prazer. E às vezes a gente vence espiritualmente sofrendo e chorando. As subidas espirituais quase sempre são desidratando, suando ou chorando, desidratando. O Espiritismo, portanto, nos convida a isso. Mas a uma vida plena, uma vida feliz. A uma vida de amor a si mesmo, ao próximo, amando a Deus. Por isso eu parabenizo o NEPOM pelo grande ensejo, por uma escolha de um tema como esse. Agradeço a vocês e digo até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, muita paz.